Estamos aqui na sessão 10 do 11º ciclo Hannah Arendt, no dia 24 de setembro de 2021. Vamos iniciar agora os nossos trabalhos, né, com a proteção de Deus, e já estamos aqui com a maioria dos oradores, né, que está faltando só a Fabrício. Eu começo, então, a primeira sessão de comunicação com a Larissa Franco de Melo Aquino Pinheiro. O seu trabalho versa sobre a cidade como espaço público, apontamentos arendtianos. Então, vamos começar a primeira comunicação. E, Larissa, você tem a palavra por 20 minutos e depois mais 10 minutos para debate e para perguntas. Bem, fique à vontade, a classe aqui é toda sua. Bom dia, pessoal. Meu nome é Larissa, como já foi apresentado. Minha apresentação aparece aí para vocês? Sim, aparece, Larissa. Bom, é um prazer estar hoje aqui com vocês nesta manhã. Eu sou a Larissa, como já foi apresentado. Eu pertenço ao programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo. Faço parte da linha de pesquisa Educação, Formação Humana e Políticas Públicas. Sou bolsista CAPES e sou orientanda da professora Vânia Carvalho de Araújo, que tem se detido aos estudos da Hannah Arendt nos últimos tempos. Faço parte também do grupo de pesquisa Infância, Educação, Sociedade e Cultura, IESC, coordenado pela professora Vânia. E hoje nós trazemos o tema, né, a cidade como espaço público, apontamentos arendtianos. Primeiramente, eu trago a pergunta que é como surgiu o tema. Antes de mais nada, é importante apresentar essa questão, né? Nosso, entre aspas, exercício de pensamento. Nosso recorte, né, tem como base, né, a produção da pesquisa, né, que é a tese de doutorado, intitulada Retratos da Infância na Passagem do século XIX para o século XX, tendo como pano de fundo das discussões o cenário, a urbanização das cidades brasileiras, mais especificamente a capital, até então capital federal, a cidade do Rio de Janeiro, durante o período da Primeira República no Brasil, que vai de 1889 a 1930. Então, a partir dos estudos da Hannah Arendt, né, problematizamos a concepção de cidade como resposta ao processo de modernização e seus desdobramentos. Então, precisamos saber como é que era esse cenário, né, mais a fundo. E foi feita uma pesquisa onde nós detectamos, né, como era a cidade do Rio de Janeiro nesse momento. A cidade, né, de um modo geral, estava em franco processo de reformas urbanas, né, sociais e urbanas e sociais por todos os lados. Era uma grande frente de obra. No plano físico, vamos ver o arrasamento de vários morros, como o Morro da Providência, construção de novas avenidas, a Avenida Central, ela vai se destacar como a principal avenida, e um processo chamado Bota Abaixo, que é um arrasamento, né, a destruição de todos os cortiços e submoradias naquela região onde se passaria pelo processo de modernização. Já no plano social, nós vamos considerar que determinadas práticas e costumes antigos e considerados atrasados, inclusive assim, práticas que vinham desde o processo de Brasil colônia e algumas tendo como origem africana, inclusive, eles passam a ser proibidos, né, pelos chamados códigos de posturas, que vão se estender não só na cidade do Rio de Janeiro, mas em quase todas as cidades brasileiras, impondo, né, formas de viver a cidade, comportamentos e, por exemplo, eu trago o intrudo como esse exemplo de proibição.
Bom, de um modo geral, se vê um grande processo, né, uma forte presença, um caráter disciplinador e higienista não só do ambiente, mas dos corpos. Então, aqui eu trago uma foto de uma demolição de cortiços para o início das obras dessa grande avenida, que é a Avenida Central, hoje é a Avenida Rio Branco. Essa foto é de 1900, do Instituto Moreira Salles. Então, aqui a gente percebe, né, já um grande processo de destruição. Tem outras fotos, mas eu não pude colocar todas aqui. E aqui é um intrudo, que é uma foto de uma pintura de Jean-Baptiste Debré. Essa foto é de 1823 e retrata o que seria essa prática que foi proibida. Era uma prática era uma antecessora do carnaval, e se brincava, faziam-se batalhas com os chamados limões de cheiro, que no tabuleiro aqui se apresenta. Eram estruturas como se fossem laranjas preenchidas por um líquido, e é chamado de cheiro, era uma cera que eles faziam, uma bola, introduziam dentro dessa bola um líquido, e o aroma era de canela, por isso que chama-se de aroma de cheiro. Então, as escravas, como um modo de ganhar um sustento a mais, elas fabricavam durante um determinado período esses limões e vendiam, né, durante esse período de carnaval. E era uma brincadeira, uma batalha, enfim, aí você vê com a algazarra a forma como a cidade se movimentava, mas era considerado uma prática bárbara, uma prática que não poderia mais ser considerada nas ruas das cidades. Até selvagem, né? Como eles colocavam. Então foi abolida. E como é que era a experiência pública de cidade nesse período? A cidade foi se construindo, então, de modo a atender aos interesses das elites locais, né, das oligarquias, apropriando-se do espaço público dentro de uma perspectiva econômica utilitarista fora do alcance das camadas mais pobres da população. E essa questão ela vai denotar uma perda do sentido público de rua, ao não permitir a participação social ampliada, mas somente uma parcela pequena da população da cidade, aprofundando as desigualdades sociais, a exclusão social. E aí nós já temos como um grande reforço que vê-se que tem alguma coisa de errado quando Arendt fala que a conformação das cidades modernas, elas verdadeiramente desconsideraram virtudes importantes para uma convivência entre os diferentes, né, dentro da ideia de uma dimensão pública de cidade, né, que no caso vai se perdendo cada vez mais. Aqui já mostra aquela mesma avenida que eu mostrei anteriormente, destruída, as fachadas e tal, substituída por essa grande avenida, onde se vai se reunir os bancos, né, as instituições, os cinemas, os teatros, toda uma vida burguesa, urbana, e aqui é a foto que expressa esse processo de construção de uma cidade nova, dentro de um modelo europeu, né? Mais especificamente tendo como Paris um modelo principal. Essa foto é de 1916, já, 16 anos depois daquela primeira foto, de Marc Ferrer. Então, a polis significava, né, na antiguidade, que era uma das mais importantes experiências humanas, né? A gente vai falar sobre isso, na qual a singularidade de cada um era reconhecível e podia ser reconhecida através da ação e do discurso na construção de um meio comum, amparada por uma comunidade política na qual cada um encontrava lugar na condução dos negócios públicos. E diante desse cenário, verifica-se cada vez mais, como foi falado, né, a diluição, né, a contínua e crescente dessa fronteira entre o espaço público e as esferas públicas e privada. E dentro dessa estratégia, dada pelo paradigma da modernidade, capitalismo, que se chega ao Brasil, a educação foi utilizada como estratégia de projeto de civilidade emergente, tornando-se instrumento que reforçava um sentido de cidade socialmente ordenada. Então, vários autores desse período, Clarice Nunes, Carlos Monarca, vão estudar e vão reforçar essa ideia. Aqui nós temos uma foto aqui do Espírito Santo, da cidade de Vitória, de alunas
no pátio da escola, que é próximo ao Palácio do Governo, aqui ainda tem ainda essa edificação, ainda é escola, e aí temos alunos fazendo ginástica sueca, na Escola Normal Dom Pedro II. Então, a cidade ela vai se constituindo, assim, né, a educação reforçando isso, as novas gerações adentrando nessa conformação, fazendo com que ela fosse apropriada de forma contraditória, através de vários atravessamentos que vão produzir diferentes formas de apropriação. Todavia, em que pese essas dificuldades todas que eu comentei, a participação via institucional, principalmente as eleições, que ocorria nessa época, que não se lembra do voto de Cabresto, eu estou falando de um período da atuação das oligarquias locais e dos coronéis, as eleições eram muito fracas e, enfim, não funcionavam, identificava-se cada vez mais a participação direta da população nas ruas através de protestos. Então, era uma forma de participação direta. Aí, a gente detecta, por exemplo, que a revolta da vacina, em 1904, é um movimento popular contra a vacina, né, e tem como pano de fundo outras questões, e a questão da vacina toma maior repercussão frente das discussões, e a gente identifica a revolta da vacina como um movimento popular autêntico, com traços revolucionários de um agir político. Então, para terminar, a partir do sentido de política ancorado no pensamento arendtiano, verificamos o certo esvaziamento do conteúdo público do sentido de cidade marcado por princípios normatizadores da vida social, por uma política como experiência privada para poucos e por profundas desigualdades sociais que dificultaram a experiência autêntica de participação política, mas acontecimentos, por outro lado, né, acontecimentos políticos como o da revolta da vacina, pode ser encarado como um tesouro perdido, no sentido de inaugurar novos começos. Então, assim, a potencialidade, a esperança de que nem tudo está perdido. A revolta da vacina e alguns outros movimentos que ocorreram, eles nos trazem essa esperança. Bom, por enquanto, e aqui nossas referências, né? E eu termino a minha apresentação. Obrigada. Boa apresentação, Larissa. Parabéns, trouxe muitas questões históricas aí para sua fala. Me parece, se eu não estou enganado, você analisa essa questão da cidade em Ares, mas você utiliza, claro, a educação, mas você traça um período, né? Sim. Você, na Primeira República, de 89 até 30. Isso. Um período que quem foi ministro da Educação nessa época aí era o Capanema vem depois ou vem antes? O Capanema já o Capanema é antes de 30? Não. É depois, no período Vargas. Uhum. Eu achei interessante também que quando você falou aí do fim dos morros, eu vi um documentário sobre o Morro de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Eles começaram todo esse processo de destruição do morro com aqueles mitos, né, que é espalhado por todo o Brasil, de tesouros jesuítas, né, que tinham enterrados. Uhum. E eu também lembrei também do romance do Aloysio Azevedo, o Cortiço. Você fala desse processo de destruição desses cortiços, né? E que levaram essas pessoas para lugares periféricos dos morros. Sim, exatamente. E criaram essa área que antes era um dos. Eu gostaria que você falasse um pouco, não sei se você conhece o romance do Aloysio Azevedo, mas eu gostaria que você me explicasse um pouco mais sobre essa destruição, né, desses cortiços. E você trouxe também a questão da revolta da vacina. Se eu não me engano, é um dos primórdios de todo esse processo, né, que vai culminar com o fim desses cortiços. Gostaria que você falasse um pouco mais disso para mim, eu acho muito interessante essa parte. O romance em si, que está até aqui comigo na mão, eu li na época do ensino médio, né, na época do segundo grau, nós lemos quase todos, né,
mas eu comprei há pouco tempo para reler, porque não só ele, mas como outras obras da época, Lima Barreto, os Brasundangas, o próprio Sertões, né, os Sertões que Euclides da Cunha vai ter retratado um período, e o que mais? O Alienista, Machado de Assis. Essas obras eu tenho comprado há pouco tempo para realmente fazer assim, um apanhado e fazer com que as minhas fotos ganhem maior materialidade no estudo, ganhem vida com essa literatura. E saindo dos textos acadêmicos, fazendo a leitura de imagem das fotografias, eu estava necessitando da literatura para fazer esse complemento da vida, né, do cotidiano, vamos dizer assim, né? Então, para falar a verdade, eu não posso dizer ainda nada sobre o Cortiço de Aloysio de Azevedo. Aqui fala que ele foi publicado em 1890 e é considerado uma obra-prima do naturalismo brasileiro. Apesar da influência notável de Émile Zola, o vigor e a originalidade da narrativa que abordou os problemas sociais de fins do século XIX, possuindo como cenário principal um cortiço, são perceptíveis. Pintor de variada galeria de tipos e da representação do cotidiano, Aloysio Azevedo ficou conhecido por seu traço forte e principalmente por personificar a fase naturalista brasileira. Mas, enfim, sobre o arrasamento de morros, né, como o professor falou, foi um verdadeiro arraso, porque as famílias que habitavam esses morros, né, já em processos decadentes de habitação, de estrutura, eles vão ser simplesmente jogados para locais mais distantes dos centros urbanos. Não só no Rio de Janeiro, mas em outras cidades brasileiras. Aqui em Vitória também aconteceu isso. Vai se perceber as franjas, né? Eles vão para fora das cidades e aí vão construir as nossas periferias, né? Os centros urbanos foram cada vez mais valorizados para projetos modernizadores, como ocorreu o projeto da Reforma Pereira Passos, no Rio de Janeiro, como que incluiu o arrasamento do morro. Se justificava por questões higienistas, ventilação até de vento, e entrada desse vento na avenida, e enfim. Mas a verdade é porque estava fora do esquema. Esses morros estavam ali trazendo prejuízo à paisagem, ao modo de vida burguês, não só o morro, mas as pessoas que frequentavam, pertencentes às classes trabalhadoras, já não eram bem as pessoas eram aceitas ali como modo principalmente mão de obra, né? Porque iam e vinham de suas casas para prestar serviço às camadas mais abastadas, mas na verdade eles foram desprestigiados nesse processo de modernização, né? Eles não receberam as benesses, eles viveram, sofreram, mas não foram incluídos nesse processo de modernização. Então, foi ocorrendo esse processo de formação de periferia e o fortalecimento dos centros. Inclusive, um morro aqui no Rio de Janeiro, quando ocorreu a Canudos, as tropas militares, aqueles que se envolveram junto com o exército no combate à Guerra dos Canudos, quando vieram, eles receberam em parte em terras, e essas terras foram no morro. Eu acredito que o morro, se não é da Providência, inclusive o nome favela advém desse período, porque era uma planta que era lá do Nordeste, e que aí eles, enfim, os que vieram de lá para cá trouxeram a planta, ou reconheceram a planta aqui também, e o nome favela é essa plantinha, que foi que vem dessas pessoas, né, marcadas por esse processo, né, de territorialização dessas pessoas que vieram do Nordeste, e aí o nome favela é o nome dessa planta do Nordeste. O que mais? Assim, tem um grande cortiço chamado Cabeça de Porco, que foi assim, super combatido, e era assim era uma verdadeira república, né, de pessoas. Era a república combatendo uma outra república, que era a república formada pelos moradores dessa Cabeça de Porco. Até que ela foi desmantelada. A polícia conseguiu desmantelar, mas eles tinham todo orgulho de tentar se manter firmes nesse
nesse local, né, os moradores, enfim. Mas foi desmantelada. Mas foi uma grande guerra. Eu acredito que a Luiz de Azevedo vai falar sobre esse episódio. Volta a falar. Um fato Vovó, verídico. eu não quero adiantar o livro para você, não, mas algumas são as questões, só, é um livro, igual você falou, que ele marca a fase de naturalismo, isso procede. É um livro que você vai perceber enquanto você lê, ele é muito sinestésico, né? Uhum. Você conhece esse termo da literatura, né? É como se você estivesse ali presente, ele te dá essas sensações daquelas descrições das narrativas dele. E uma coisa comum que você vai observar lá é a Guerra de Malta, que era comum no Rio no final do século XIX, início do século XX. Guerra de? Malta, falanges, maltas, são grupos de pessoas que Uhum. dividem a cidade ali. Inclusive, eu acho que a questão das milícias do Rio vem dessas maltas do século XIX, porque eram eles que dominavam as cidades, eles trabalhavam para políticos, eles faziam Uhum. muito sujo, e você vai deparar com lutas de maltas dentro do romance. Maltas, né? Tá? Não vou falar muito mais, senão eu vou acabar entregando algumas Seria coisas. a Luiz de Azevedo, né? Isso, a Luísa Azevedo que eu Tá estou bom. falando. Pode deixar que eu vou fazer esse dever de casa. Uma boa literatura. Prazer. Uhum. Tem Obrigada. uma pergunta, eu que agradeço. Tem uma pergunta agora da Janice Amaral, ela está com a mão levantada aqui. Fica à vontade, Janice. Bom, eu fiquei curiosa, né, na questão desse desmantelamento dos cortiços, né, no Rio de Janeiro, e colocando na área, no meio, parece que houve uma exclusão de um determinado grupo, né, e Sim. uma certa modelo de comportamentalismo, buscando um modelo europeu, e me parece que tira justamente essa questão da singularidade, né, dentro de uma pluralidade. Eu não sei se foi o que eu compreendi, mas é justamente essa questão de diluir o público e o privado numa esfera social de comportamento. É isso? Não, não foi. Bom, não exatamente, mas poderia se pensar dessa forma. Mas talvez o pensamento tenha sido mais raso, no sentido da pluralidade exatamente estar sendo desfeita nesse processo Sim, sim. enfim, de exclusão, de obscurantismo, falta de fala, que é um processo já complicado, porque era um processo estrutural desde do sentido da política do café com leite, que dominava a situação maior do país, e aí vendo que não funcionavam as instituições políticas de participação indireto, como no caso das eleições já não funcionavam, e muito menos as diretas, de modo geral, porque as ruas eram locais interditados, no sentido assim, de nós já não poder ficar ali. Era uma grande quantidade de pessoas que, desde o período colonial, se faziam presentes e atuavam na rua, como, por exemplo, ambulantes. Esses códigos de postura, na verdade, eles vão dar uma limpeza na cidade. Esses tipos Sim. populares, então, assim, vamos dizer, desde os vendedores ambulantes a alguns hábitos, tipo carroça, não poder circular com carroça, ou parar em determinados lugares para vender alguma coisa, já era proibido. Às vezes, até sentar num determinado local, como por exemplo, um chafariz, encostar, parar, enfim. Era um processo muito violento de não poder estar ali presente na rua, exatamente as classes mais populares. E aí ocorreu esse processo de higienização, de limpeza, de tirada dessas pessoas e a ocupação de um outro público. Então, imagina, né, realmente se via cada vez maior esse entrosamento entre pessoas e a possibilidade de uma discussão pública, né? E já levando em consideração outros problemas, né?
econômicos, sociais, vários atravessamentos, né, que distanciavam cada vez mais as pessoas, enfim, em vez de melhorar, só piorava. Então, enfim, é nesse sentido que eu quero dizer. Não, perfeito, é a mesma linha. Uhum. Perfeito. E a revolta da vacina, outras revoltas também, militares, tal, e aí, na verdade, não é uma pesquisa que faz parte diretamente da minha tese de doutorado, na verdade, foram os estudos que eu fui acompanhando de Hannah Arendt, que é a minha professora orientadora, ela tem dedicação a esses estudos, então eu fui buscando informações e participando das aulas e fazendo pesquisa, que encontramos, assim, alguma coisa que, assim, a revolta da vacina, como outras situações, estão dentro do meu recorte período temporal. Então, assim, eu juntei uma coisa com a outra. E até hoje nós estamos submetendo um artigo, e ainda está em processo de averiguação, né, na revista, e discutindo exatamente, a Francela está presente aqui no grupo, Auer, é minha companheira nessa discussão, no sentido de levantarmos essa questão da revolta da vacina como um tesouro perdido mesmo, como algo revolucionário do agir político, dentro de toda dessa estrutura e cenário que eu apresentei de adversidades. E teve ganhos, né? Porque pelo menos a vacina não se tornou, era um processo que era obrigatório e não se tornou, pelo menos no final, chegou à conclusão que não era obrigatória a vacina, mas não foi só pela vacina, foram por outras questões também na época que estavam sendo discutidas, né? As questões sociais, econômicas estavam, enfim, em pauta e mereciam uma resposta. Então, a gente vai ver que vários setores populares vão se levantar contra o governo, né, um governo ditador e repressivo, e vão levar várias pautas. Então, a gente vê a participação de operários, de pessoas ligadas ao porto, estuários, ligados ao porto, estivadores, os servidores públicos e até as prostitutas, que a gente vai ver que o voto no Brasil, feminino vai ocorrer em 1930, em 32, eu acho, e aí a gente vê que até as prostitutas, elas tiveram uma grande participação, né, como um grupo, né, popular, um representante de um determinado grupo, que também fazem frente contra essa luta, né, e enfim, aí você vai... As crianças também participaram, de alguma maneira, porque nossos estudos são relacionados à infância. E as crianças também participaram, soltando bomba, fazendo alguma coisa a favor. A gente vai começar também a levantar essas questões. Então, assim, é um movimento super interessante. E a gente está começando a estudar agora, né? E cada vez a gente vai encontrando mais dados. Certo, obrigado, Larissa. A Fabrícia Pismel, ela chegou aí agora. Uhum. Na ordem aqui, a gente vai dar sequência, então, à comunicação da Fabrícia. Fabrícia Carla Pismel, com o título A Visibilidade do Pensamento Político e Filosófico Feminino e sua importância para a construção do conhecimento e do espaço público. Fabrícia. Oi, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade e o espaço, né, proporcionado para a apresentação do trabalho e também para a abertura de discussões, né, tão relevantes e tão atuais também, né. Meu nome é Fabrícia, eu sou formada em Direito pela UEM. Atualmente eu sou aluna de pós-graduação em Filosofia Política e Jurídica da UEL. E no meu trabalho, que eu ainda estou desenvolvendo, na verdade, né, eu procuro analisar e também abordar a questão da relevância do pensamento político e filosófico feminino e a importância também da sua visibilidade, tanto para a construção do conhecimento, quanto para a construção do espaço público, com especial ênfase na Hannah Arendt.
Então, o que a gente percebe é que, apesar de muitas mulheres terem tido uma participação muito importante e tenham contribuído de forma significativa para a construção do conhecimento ao longo de toda a história da humanidade, em diversas áreas do conhecimento, não apenas na filosofia e na política, não é muito comum, infelizmente, que a gente conheça o trabalho dessas mulheres, que a gente conheça o pensamento e as contribuições que elas deixaram, né? Tanto na área da filosofia quanto em diversas outras áreas do conhecimento. Quando a gente estuda a história, por exemplo, a gente tem uma impressão, né, de que a história é basicamente formada por homens, porque é muito difícil a gente ver o papel de uma mulher, né? Estudar a contribuição deixada pelas mulheres. No mesmo sentido, também não tem uma ampla divulgação dos trabalhos e dos pensamentos, das ideias desenvolvidas por mulheres de uma forma geral. E apesar dessa falta de reconhecimento, ou até mesmo dessa desídia com relação à atuação e o papel das mulheres, muitas delas são responsáveis por contribuir para a construção do conhecimento, como eu já falei, nas mais diversas áreas, né? Então, nesse trabalho, eu procuro destacar, em especial, a relevância da Hannah Arendt, que ela desenvolveu um trabalho incrível, né, relacionado principalmente à temática da cidadania, dos direitos fundamentais, dos direitos políticos e também dos direitos humanos. E acho que uma das maiores contribuições que ela teve, assim, foi deixar evidenciado, né, que a proteção meramente formal que as leis conferem não são suficientes para a garantia dos direitos fundamentais e dos direitos inerentes à pessoa humana. E isso ficou bem evidente, inclusive ela fez o trabalho no livro Eichmann em Jerusalém, em relação à questão do Holocausto, né, ocorrido na Segunda Guerra, que apesar da existência de direitos formalmente garantidos em lei, na Constituição, enfim, o Estado acabou por fomentar, né, na verdade, uma política que levou à morte de milhares de pessoas, né. Então, a gente percebe que os temas tratados pela autora, né, pela Arendt, são muito atuais e que ela deixa um alerta muito importante, né, que é necessário que a gente observe ainda hoje a necessidade da atuação positiva e também da proteção efetiva do indivíduo pelo Estado, como uma forma de garantia da preservação dos direitos fundamentais, mesmo que esses direitos estejam positivados nas legislações, né? O que é uma contribuição assim de mensurável importância, né? Porque é também necessário para que a gente repense a relação entre o indivíduo e o Estado e todas as consequências, todas as questões que derivam dessa relação entre indivíduo e Estado e que interferem em todos os âmbitos da vida das pessoas, inclusive na questão da dignidade humana. A importância do pensamento feminino e da visibilidade também possui não só uma relevância para a construção do conhecimento, mas também para a verdadeira construção do espaço público que a Arendt defende. Que para a autora, ela entende que para que haja um espaço realmente público, é necessário haver liberdade. E essa liberdade, por sua vez, só acontece entre pessoas em condições de igualdade e que possam expressar de forma livre a sua singularidade. Então, dar o devido reconhecimento, a devida visibilidade ao pensamento, tanto político quanto filosófico feminino, não é só permitir que eles contribuam para a construção do conhecimento, mas também permitir que as mulheres tenham liberdade, uma maior liberdade de atuação e de participação, e que assim realmente possam fazer parte do espaço público, podendo expressar as suas ideias em condição de igualdade, né? Então, o que eu queria concluir, assim, deixar mais evidente com esse trabalho é que a construção do espaço público e a possibilidade da discussão em condição de igualdade possui importância tanto no campo das ideias e da filosofia, mas também abrange o campo da política, onde se discutem as questões que interferem direta e indiretamente na vida das pessoas, e por isso que se mostra tão relevante, por isso que o pensamento feminino se mostra tão relevante tanto para a construção do conhecimento quanto para a construção desse espaço público.
mais ou menos isso que eu queria expor. Oi, Fabrícia. Parece que eu não sei se estava para todo mundo, parece que o áudio dela estava chegando baixinho, né? Mas deu para a gente entender, assim, às vezes dava uma diminuída, assim. Então, Fabrícia, eu tenho uma pergunta aqui dentro do que você falou. Você fala a questão da igualdade, né, no espaço público, para que essas políticas possam acontecer, né, essa convivência. O que seria bem esse conceito de igualdade para a autora? Você pode desenvolver um pouquinho para a gente? Olha, eu confesso que, assim, como o trabalho ainda está em desenvolvimento, né, como eu disse no começo, tem alguns conceitos que eu tenho que trabalhar um pouquinho melhor, que eu tenho que estudar e especificar mais. Só que essa questão de igualdade, assim, pelo menos ao meu ver, para a autora, seria a condição de todos estarem, de poder expressar as suas ideias de forma a ter a mesma possibilidade de expressar as suas ideias no espaço público, as mesmas condições, de todo mundo ter a liberdade, né, de poder chegar no espaço e expressar a sua singularidade, as suas ideias, os seus pensamentos. Eu entendo que seria mais essa questão da oportunidade, mesmo de dar espaço para pessoas se manifestarem. Certo. Interessante. Alguém tem mais alguma questão aí para a Fabrícia? Então tá, Fabrícia, nós aqui do Ciclo agradecemos, tá, a sua participação, ótima exposição aqui do trabalho, trouxe um tema, inclusive os temas são semelhantes, né, que estão todos aqui nessa comunicação, então de modo que eu sigo para o próximo orador, então, já que já resolvemos aqui as questões, eu vou chamar então a Gabriela dos Passos Lozinski. Gabriela está aí, Gabriela? Oi, eu tô aqui em cima, o meu computador só tinha travado um pouquinho. Tô colocando minha apresentação aqui. Fique à vontade, tá? Você dispõe de 20 minutos para a apresentação e depois a gente tem mais 10 para o debate. Ok, a apresentação está aparecendo aí certinho para todo mundo? Para mim agora está numa tela preta aqui, para vocês também? Tá uma tela preta, tá abrindo. Acho que está carregando, né? Sim. Só um minutinho aqui, então. Pronto, funcionou. Então, olá, bom dia. Meu nome é Gabriela, como já foi apresentado, e eu, quando escrevi esse trabalho, eu era estudante de Direito na graduação pela Universidade Estadual, a UEL, mas agora eu transferi meu curso para a UFPR, então houve uma mudança de instituição aí. Esse texto é intitulado A Vivência Feminina nas Esferas Pública e Privada, e basicamente ele buscou abordar a invisibilidade das mulheres no sentido de memória coletiva e de força de ação, também fazendo uma ponte disso com a opressão no ambiente doméstico. Então, a questão que eu busquei responder quando eu entrei nesse trabalho foi basicamente como que a invisibilidade feminina se dá dentro de casa e nos espaços públicos durante a história e como um desses ambientes impacta no outro. E para responder essa questão, eu fui buscar conceitos especificamente no livro A Condição Humana, da Hannah Arendt, e em Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, relacionando os dois e também buscando artigos que analisavam as obras. Então, agora eu vou falar um pouquinho de que pontos de cada obra especificamente estão contribuindo para a pesquisa e depois fazer uma relação entre elas e a conclusão. A obra da Hannah Arendt foi, para mim, um ponto de partida bem interessante, por dois motivos. Pelo fato dela buscar lá na Grécia Antiga as definições de público e de privado,
e também por apontar uma relação existente entre os dois. Então, para ela, o espaço público ele é um espaço de liberdade, que para ela é definida como a ausência de consentimentos biológicos, ou seja, você ter suas necessidades básicas, suas necessidades vitais saciadas, e também da igualdade e da ação, que é a atividade que para ela é exclusivamente e necessariamente humana, enquanto o espaço privado é um espaço de dominação, ele é um espaço onde o cidadão exerce o poder dele sobre os empregados, sobre as crianças e sobre as mulheres. É o espaço do trabalho, que é essa satisfação das necessidades vitais e pré-políticas. O interessante também sobre essa distinção é que a liberdade do espaço público, que é necessária também para ter a igualdade e para o homem realizar plenamente a cidadania, ela existe necessariamente como contrapartida à desigualdade e à dominação que ele tem dentro do espaço privado. E, então, as questões relacionadas à sobrevivência e à necessidade básica da vida, elas precisam estar saciadas antes de você poder entrar plenamente no espaço público. E, por isso, um espaço ele existe necessariamente como contrapartida do outro, e também só por causa um do outro. Enfim, foram essas as definições da obra da Hannah Arendt que eu acreditei que mais acrescentariam para a pesquisa, mas também ficaria raso se eu não mencionasse que ela propõe também a ideia de que essa relação na antiguidade ela era bem definida e nela o espaço público se sobressaía sobre o espaço privado, mas isso se desfez com a modernidade, né? Na modernidade, para ela, essas questões que eram pré-políticas, que eram vitais, adentraram no espaço público e isso acabou confundindo um pouco os dois espaços e fez com que a esfera pública se diminuísse um pouco nesse sentido de não ter mais tanta preponderância sobre a esfera privada. Então, o texto dela se relaciona bem com o texto da Virginia Woolf, que tem como questão principal, para mim, a possibilidade das mulheres de deixar sua marca no mundo através da literatura, mas não é bem esse o viés que eu vou pegar. Peguei um negócio mais geral, assim. Então, para mim, ela se pergunta principalmente qual que é a condição necessária para a mulher se libertar da dominação do espaço doméstico e conseguir, então, plenamente entrar na memória coletiva. O que, para mim, é a conclusão dela, é que a mulher precisa de condições materiais e de independência num sentido bem simples da palavra. Então, ela fala que o necessário é uma quantia de dinheiro, que ela especifica que são 500 libras por ano, e um teto todo seu, um ambiente para ela, né, um cômodo dela. Então, o que ela está dizendo, na verdade, é que a mulher precisa conseguir existir por si própria, sem se subjugar a viver em função de outro para ter uma vida satisfatória, e também ela precisa de independência num sentido simples, que é o de ter espaço e tempo livre. No texto ela fala muito de escritoras, né, como eu mencionei. É nesse sentido que ela discorre. Então ela cita mulheres que ou eram muito pobres e tinham nisso a limitação da escrita delas, ou mulheres que eram de classe mais alta ou de classe média, mas estavam totalmente ligadas ao marido e daí, por isso, não podiam se articular. Ela comenta que era muito raro uma mulher ter um cômodo para elas, onde elas pudessem escrever sem interrupções, sem ter que parar aquilo para fazer alguma outra coisa naquele cômodo, e também tempo livre, porque elas sempre precisavam cuidar dos filhos ou da casa. E isso era uma limitação que se fazia principalmente nas classes mais baixas, né? Afetava mais essas mulheres. E isso é uma observação que, apesar de ter sido feita a um período que parece ter sido um tempo longo, numa primeira análise, ela é válida até hoje, né? Porque apesar de hoje em dia a maioria das mulheres trabalharem e terem a sua renda, é muito comum sobrar pouquíssimo para ela gastar consigo mesma, porque esse dinheiro muitas vezes vai quase totalmente para gastos básicos ou dos filhos, e isso afeta também desproporcionalmente mães solteiras. Até nesse sentido, muitas vezes as mulheres elas estão presas aos maridos por não conseguirem uma renda suficiente nem para o básico e também para cuidar dos filhos.
Então, a renda ainda é uma limitação bem grande, e isso também é verdade por fator tempo. É uma coisa que a autora menciona no livro, é que era raro uma mulher ter meia hora para si durante a sua rotina, e isso também acontece até os dias atuais, né? Com essas mesmas mulheres que têm pouca renda, mesmo trabalhando muito, elas ainda são encarregadas desproporcionalmente dos cuidados com a casa e com os filhos, o que se chama de dupla jornada de trabalho, né? Então, elas acabam tendo menos tempo livre, até mesmo do que os homens que estão na mesma condição social, na mesma classe social do que elas. Então, o que eu tiro do texto... desculpa, minha garganta tô com um pouco de dor de garganta. Então, o que eu tiro, basicamente, do texto da Virginia Woolf também é basicamente que a gente precisa conseguir ter as necessidades básicas satisfeitas para, então, a partir disso, conseguirmos nos desenvolver e aparecer, de fato, na história, na memória coletiva. Então, as conclusões, basicamente, são que, ao longo da história, o espaço privado, o espaço doméstico, sempre impôs muitas limitações para as mulheres. E realmente é interessante observar a análise que a Hannah Arendt coloca, que, apesar de não ter discorrido muito sobre isso, né, que o espaço da mulher dentro lá na configuração da Grécia Antiga era de reproduzir e de servir dentro de casa o homem que era cidadão, que era nesse sentido que ela contribuía para as necessidades pré-políticas. E, por motivos diferentes, isso se repetiu em diversas outras sociedades, em diversas outras épocas durante a história. Em modelos diferentes, claro. Por exemplo, na segunda metade do século passado, especificamente, isso ocorreu não necessariamente por uma questão política, mas por uma questão própria do modelo de vida e do modelo de produção, que era aquela configuração na qual a mulher precisava cuidar das casas e dos filhos, para o homem poder trabalhar 8 ou mais horas por dia e trazer daí o seu sustento para o núcleo familiar. Mas, ainda assim, o fato é que o vínculo da mulher ao espaço doméstico não é exclusivo da Grécia Antiga. Ele acontece até hoje, apesar de estar menos forte, por conta de configurações do nosso modo de vida e de produção, e também fortemente por avanços feministas. Pulei uma aqui sem querer. A constatação da autora, da Hannah Arendt, de que as necessidades básicas elas precisam ser saciadas para que daí o ser humano possa existir com significância no espaço público, também é relevante até hoje. Então, nos termos mais resumidos possíveis, foi essa a grande limitação da participação das mulheres na política, na filosofia, na ciência, nas artes, ao longo da história. Elas simplesmente não tinham condição de existir por si próprias, dissociadas de outras limitações, porque elas foram privadas disso, então não existia essa condição de também se mostrar e se impor no espaço público. Então, a condição necessária para que se tenha uma visibilidade maior de ideias articuladas por mulheres em todos os âmbitos é, primeiramente, que a gente caminhe para uma configuração social em que se tenha uma vida independente e digna. E isso, por mais que pareça abstrato e genérico, na verdade, a gente vê que aos poucos tem acontecido. Até a Virginia Woolf, no texto dela, ela deixa bem claro que ela via poucas obras escritas por mulheres na época dela, que era uma raridade isso. E partindo disso, atualmente, a gente vê que nos últimos 150 anos, e principalmente nas décadas mais recentes, isso tem aparecido um pouco mais, né? As ideias articuladas por mulheres, textos escritos por mulheres, têm se tornado um pouco mais comuns. Então, se a gente partir da hipótese da Virginia Woolf de que uma vida minimamente independente é o que é necessário para aumentar as contribuições e a visibilidade, e vendo que, de fato, elas têm aumentado, a conclusão é que houve um avanço, por mais que lento e por mais que pequeno, e ainda não nem perto de suficiente na independência. E agora, falando um pouco dessa pesquisa em si do trabalho,
Esse texto, na verdade, ele foi elaborado por mim e por um outro colega que acabou tendo um imprevisto, então ele não conseguiu fazer a inscrição dele no evento, mas eu digo que é um trabalho nosso, porque esse meu colega também contribuiu bastante, e também é em conjunto que a gente pretende, primeiramente, expandir esse resumo, e depois, provavelmente, transformar em um artigo. O nosso objetivo é aprofundar, colocar alguns pontos mais específicos dessa bibliografia no texto, e talvez dialogar eles um pouco melhor, principalmente quando eu falei sobre a questão da modernidade para Hannah Arendt. Eu acho que esse é um ponto que ainda precisa ser mais desenvolvido nessa pesquisa. Enfim, o objetivo é ir por esse caminho que eu teci até aqui, de tentar também pontuar o que significa para os dias atuais, para as últimas décadas, e também seguindo essa mesma linha de raciocínio, talvez. A gente até tinha conversado sobre adicionar mais bibliografia, mas a gente acreditou que, como a gente está fazendo esse diálogo entre duas obras que são bem densas, que falam bastante coisa, e também que as coisas que elas falam não são tão parecidas, talvez ficaria muito... talvez atrapalharia mais do que ajudaria e adicionaria esse diálogo. Então, a gente acreditou que essas duas obras, elas se bastam enquanto análise principal, né? Enquanto fazer esse diálogo. Enfim, é isso. Gabriela, que bacana. Fez um diálogo aí com a literatura da Virginia Woolf. Eu tenho uma pergunta, eu não entendi bem só o seguinte, a questão, quando você fala da análise da Arendt, da liberação na antiguidade, né, na questão que você fala que primeiro você tem que estar com a vida suprida, né, para depois você poder ir para a política, é o termo que ela usa como liberação. A relação com a Virginia Woolf, quando você fala que as mulheres, no caso ali, da época dela, tinham pouco tempo para escrever, você está fazendo essa comparação? É isso que eu entendi? Da liberação, que também não tinha para as mulheres, para estar desenvolvendo a literatura aí no século XIX? Eu coloquei o tempo e também o espaço como essas condições básicas, né, que para Virginia Woolf são. Então, foi essa comparação mesmo. Interessante. Eu queria ter certeza se eu tinha entendido de forma correta. Muito interessante mesmo o seu trabalho. Qual o livro da Virginia Woolf mesmo? A última pergunta minha? Um Teto Todo Seu. Um Teto Todo Seu. Ah, tá. Um Teto Todo Seu. Alguém tem alguma pergunta aí? Alguma questão? Quer colaborar com a fala da Gabriela? Podem ficar à vontade. Janice, eu recomendo bastante esse livro, ele é bem, bem interessante. Pode falar. Olha, me inspirei muito em ti. Achei muito legal essa perspectiva da mulher no pensamento de Arendt. Não tinha pensado sobre esse viés e achei super interessante, né? Ali a questão da se libertar das necessidades do corpo, é o termo do animal labrans que ela utiliza, né? Sim. E realmente a mulher, ela tem uma sobrecarga de trabalho maior, não é ser feminista nesse momento, mas é uma realidade, a gente sabe disso, né? Sim. Que além da mulher ter hoje uma visibilidade no mercado de trabalho, ela ainda continua com as tarefas domésticas, né? Então, essa questão de tempo e também de espaço, né? Porque a gente sabe que, embora a gente diga que não exista mais machismo, a gente sabe que existe, né? Ele é mais velado, digamos assim, ele é um pouco mais velado, mas pelos índices de feminicídio a gente sabe que realmente as mulheres ainda são submissas, ainda dependem do marido numa renda, né? Por isso que eu achei interessante esse livro, Um Teto Todo Meu, e eu vou ler com certeza para analisar essa perspectiva. É bem, bem interessante. Achei muito legal. Não era só isso, eu queria te parabenizar mesmo, mas achei bem legal. Continua com a pesquisa aqui. Obrigada. Essa reflexão, na verdade, de pensar sobre mulheres com base na Hannah Arendt veio de um artigo, na verdade, que o meu colega leu, e daí ele mandou para mim, que analisa o diálogo da Hannah Arendt com as vertentes feministas, né? O que as vertentes feministas pensam da Hannah Arendt.
Daí a gente leu aquilo e a gente pensou, olha, podia ser interessante relacionar também com um livro que a gente tinha lido há pouco tempo, que era esse, Um Teto Todo Céu, e acabou funcionando bem, e eu tô achando muito interessante seguir por esse caminho nessa pesquisa. Também achei. Obrigada. A professora Maria Cristina está aqui. Pode falar, professora. Fica à vontade. Bom dia, parabéns, Gabriela. Bom Excelente dia, pesquisa, importante pesquisa. Acho que nós estamos agora numa fase que nós avançamos nas discussões sobre a presença da mulher na filosofia, a visibilidade da mulher na filosofia, e trabalhos como o seu e outros tantos que estão sendo apresentados e foram apresentados ontem aqui no ciclo Hannah Arendt, contribui imensamente. Então, parabéns, e mais ainda quando você consegue fazer um diálogo entre Arendt e uma outra importante autora, mesmo da literatura, uma conversa importante com a Simone Weil, e, desculpa, com a Virginia Woolf, né? Estou na cabeça aqui, desculpa, com a Virginia Woolf, contribui, Gabriela, e eu te incentivo a continuar firme nesta jornada, nesse aprofundamento da discussão. A gente sabe que as feministas, quando Arendt publicou A Condição Humana, lamentaram um pouco, né? Mas eu acho que é uma busca, a gente às vezes vai para uma obra querendo saber algo, ou querendo buscar algo na obra, e não é essa a intenção do autor, e a Arendt não estava, naquele momento, preocupada com isso, né? Não era disso que ela estava falando, né? E isso fica muito claro quando a gente vai para o texto, hoje já todos eles traduzidos, né? E em especial um texto que está ali no livro Compreender, um pequeno resumo que a Arendt faz a pedido, né? Ela faz uma resenha de uma obra sobre o feminismo que estava sendo publicada, e ali se percebe muito claramente a ideia de Arendt sobre essas discussões do feminino. Agora, sem sombra de dúvida, nós que estudamos Arendt sabemos que aquilo que ela tem a dizer sobre a condição da mulher é visto naquilo que ela, na forma como ela atuou no mundo. Isso é mais importante, né? Eu acho que está ali o feminismo de Arendt, mais do que em qualquer busca nos textos dela de uma fala sobre o feminismo, né? Eu acho que isso é fundamental, e continue, parabéns na sua pesquisa. Era isso. Muito obrigada, muito obrigada. Realmente a ideia foi mais buscar os termos da Hannah Arendt e usar eles como ferramenta, né? Não necessariamente ver o que ela diz sobre as mulheres na condição humana especificamente, mas buscar aquilo como ferramenta e como norte, né? Esse outro texto que ela fala, que você comentou, eu não li. Talvez seja muito interessante pesquisar para adicionar nessa pesquisa também, já que ela fala de Hannah Arendt, né? Prezadas, como nenhuma de vocês usou totalmente o tempo regimental, né, a gente acabou terminando antes. Vamos fazer um intervalo agora de 10 minutos, aí a gente volta para a apresentação da Janice e termina aqui a nossa sessão 10, pode ser um intervalo de 10 minutos para pegar uma água, um café. Então tá, 9h59 aqui, 9h10 a gente está de volta, tá bom? Tá bom. Aí a gente volta para a última sessão. Oi, estamos de volta aqui na sessão 10, às 10h11. Agora vamos para a nossa última oradora, a nossa Janice Amaral, que vai trabalhar para a gente o seguinte tema: o Homo Laborans e a possibilidade de ação segundo Hannah Arendt.
Tema interessantíssimo. Vamos lá, então, vamos ouvir a Janice, nossa última oradora da sessão 10. Fique à vontade, Janice. Bom dia. Obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Estou aprendendo bastante com todos. E, bom, a minha apresentação ela é parte da minha dissertação de mestrado. Eu sou formada em filosofia pela Unicinos, Universidade do Vale dos Sinos, e estou fazendo mestrado agora lá também. Venho tentando entender a Hannah Arendt desde a graduação, buscando conhecer e fundar um pouco mais. Acho que todos nós. É muito bom esses encontros, né? Porque esse isolamento da pandemia nos impossibilita tanto da troca presencial, né? E isso dá uma motivada de ver outras perspectivas e de continuar a pesquisa, de buscar. E é um espaço de aparição, né? O nosso espaço público para poder compartilhar as ideias. Bom, a minha pesquisa, então, é sobre a possibilidade de ação do Homo laborus, né? A minha obra que eu venho usando como ferramenta é a condição humana. Obviamente que, para entender o pensamento de Arendt, a gente precisa recorrer a outras obras, né? E principalmente tentando entender, o problema é justamente a questão da submissão do Homo laborus, né, da falta de autonomia, né, o porquê ele não age no espaço público, porque essa falta de interesse também das pessoas, do homem trabalhador, né, que é o caso que ela analisa, né, pelo espaço público. Então, esse seria o problema da pesquisa, e tentando apontar uma solução segundo a perspectiva de Arendt, né. Então, a condição humana, a obra que eu estou analisando é a 2014, né? E tem algumas diferenças de traduções para outras obras que aí a gente pode dar uma analisada, tá? Então, no livro A Condição Humana, esse foi publicado, a obra original foi publicada em 1958, ela reflete sobre a vida ativa, né? E aponta 3 atividades humanas fundamentais: trabalho, obra e ação, que em outras obras também tem tradução de labor, trabalho e ação, né? Cada uma delas corresponde à condição humana dada aos homens para que possamos compreender a perda de interesse pela vida pública do Homo laborus, sua consequente alienação e seu comportamento uniforme. A condição humana de Arendt compreende muito mais que as condições sob as quais a vida foi dada ao homem na Terra. Para ela, os homens são seres condicionados, porque tudo aquilo com que eles entram em contato torna-se imediatamente uma condição para a sua existência. E o mundo, onde transcorre a vida ativa, consiste em coisas produzidas pelas atividades humanas. Então, para ela, tem uma distinção entre condição humana e natureza humana, né? Que para ela, a natureza humana exige respostas teológicas e as análises se inspiram nas leituras de Santo Agostinho, e a segunda está no âmbito da praxis, né? E são as condições para a existência humana. E essas condições não dão condições de explicar o que somos ou quem somos, né? Mas como nos comportamos. Então, ela vai recorrer aos gregos, né? Utilizando esses 3 conceitos, que são o animal laborus, que é o primeiro conceito dela, que é o homem trabalhador. Na Grécia Antiga, era aquele que simplesmente vivia para a manutenção da sua existência, né? Condicionado simplesmente às necessidades primárias. E esse Homo laborus, ele não tinha a oportunidade de atuar no espaço público porque ele tinha que manter-se vivo, ele tinha que cuidar da sua subsistência. Então, ele não conseguia ter essa aparição no espaço público por esse motivo. Mas ele sofre, na análise da autora, alguns desdobramentos dentro da condição humana. Num primeiro momento, esse conceito inicial da Grécia Antiga, que ele está submetido à mera desué. Posteriormente, aquele homem que migra do campo e vai na modernidade, ali com a Revolução Industrial, que é a análise que ela faz, para as grandes indústrias. Esse homem ele ainda está condicionado às suas necessidades do corpo,
ele ainda está limitado à sua existência e condicionado a jornadas de trabalho longas, né, que 14 horas por dia, e ele está num isolamento, ele simplesmente ele com ele mesmo, nessa solidão que ela fala, loneliness, e ele não tem condições ainda de se libertar das necessidades do corpo, e o pensamento dele é instrumental, ele está ali condicionado a movimentos repetitivos, ele confunde-se com as máquinas, né? Ela diz que não sabe exatamente se as máquinas são ajustadas aos movimentos do homem ou se o homem se ajusta aos movimentos da máquina, né? Eles acabam confundindo-se, então não existe essa possibilidade de ação, digamos assim. E um terceiro momento que ela coloca que depois todos os homens na modernidade, digamos, na época que ela escreveu a obra, né, que os homens, eles estavam, a vitória desse Homo Labrus em todas as atividades da vida, onde ele começa a não ser só mais escravo das necessidades do corpo, mas das coisas produzidas por ele mesmo. Então, ele passa a ter uma escravidão aos objetos de consumo, ao qual ele mesmo cria, e então ele está condicionado à mera satisfação dessas necessidades, sendo assim, continua não conseguindo se libertar das necessidades do corpo. E aí o tempo livre também é utilizado como descanso e consumo. Então ele passa a ser coisificado nesse sentido que o tempo livre ele é utilizado como espaço de revitalização da sua energia corporal, e o hedonismo, né, que é essa coisa de satisfazer as necessidades do corpo e ter prazer nas coisas momentâneas do consumo. Esse seria o primeiro conceito, então, que sofre esses desdobramentos. O segundo é do Homo Faber, que também, na Grécia Antiga, seria o artesão, aquele que cria a obra pelas mãos do homem, né? Cria objetos. Esse Homo Faber, ele também não tinha muito espaço no espaço público, e ele está ali criando coisas. E depois, posteriormente, na modernidade, é aquele que passa a escravizar o próprio animal labrans. O homem passa a ser utilizado como um meio para atingir um fim que seria a produção, né? Então, ela coloca o Homo Faber também como um escravo, né? Escravo do consumo, escravo das coisas. A redenção dele seria a reificação, que é aquele que cria os objetos em sua mente, e esse objeto ele acaba se colocando para a posteridade, né, sendo utilizado por outras pessoas. Então, ele é o ser da mundanidade, ele cria um mundo artificial, um mundo de coisas, né, que é o que ela coloca, um mundo artificial que ele passa a ser escravizado. E aí o terceiro conceito, que é os políticos, não sei pronunciar bem, né, que é em grego, mas é o que é o agir, né, o agir, a ação, que no sentido geral significa tomar iniciativa, iniciar, como indica a palavra grega, arquém, traduzida por sinônimos, tais como começar e conduzir, originadas da palavra latina agire. Então, agir para ela seria o que ela considera liberdade plena, né? Aí ela recorre aos gregos, que na Grécia Antiga tinha que estar liberto das necessidades do corpo para poder agir. E a gente sabe que hoje é um pouco utópico isso, né? Que dificilmente a gente vai conseguir se libertar e ter tempo livre somente para isso, né? E aí ela coloca o ser como um ser biográfico, então, que ao agir no espaço público, em palavras e atos, que somente existimos, né, no espaço de aparências, o que a gente está fazendo hoje, por exemplo, é compartilhando ideias, e essas ideias, elas tomam vida quando a gente passa a partilhá-la, e a gente tem esse sentido de senso comum, que o que nós vemos é o que o outro vê também. Então, ela diz que a partir desse momento, de debate no espaço público, é que a gente está agindo.
E ela coloca na questão da biografia que não precisa ser um grande fato, um fato heróico, para que você possa, né, estar nesse espaço público ou construir uma biografia. Diz que sabemos muito mais de Sócrates, que não deixou nada escrito, porque ele agiu no espaço público, do que Platão e Aristóteles. Né? Esse é o ponto de vista dela. E então, que agindo com palavras e atos, nós vamos construir uma biografia e deixar esse legado para a posteridade. Posteriormente, então, analisando a obra, a política da Hannah Arendt, né, para conseguir compreender um pouco mais o que ela entende por essa aparição no espaço público, por ação, né, que é a nossa possibilidade de autonomia e de liberdade, que é o que a gente tem buscado, né? Como a gente faz isso, né? Como a gente consegue se libertar e agir. Ela coloca que existe ainda hoje um desinteresse muito grande pela vida política, porque se existe um preconceito, que é se a gente, quando se pensa em política, se remete a grandes catástrofes que aconteceram, por exemplo, a construção da bomba atômica, que foi uma jogada política, ou até mesmo ela usa o termo velhacarias, né? As ladroagens e tudo mais. Então, com esse preconceito, as pessoas acabam se preocupando muito mais em utilizar esse espaço público como espaço de ego e vaidade, o espaço público como, digamos, um espaço de futilidades, ao invés de usar o espaço público como um espaço para coisas pertinentes à sociedade, que é o que ela utiliza o modelo grego como referência, que seria levar assuntos pertinentes à sociedade, que sejam relevantes, participar da coisa pública, né? E a gente sabe que hoje tem plenárias e a maioria das pessoas não participa, tem várias formas de se atuar politicamente e esses espaços não são utilizados justamente por esse preconceito da política, né, de pensar que isso é um espaço para velhacos, para manobras, para ladruagem. Então, ela tem essa perspectiva, né? E, bom, como a minha pesquisa está em andamento, para isso também eu tenho que analisar algumas coisas, né? Que é essa distinção entre espaço público e privado, na qual ela diz que ele se diluiu numa única esfera, que é a esfera social, que é a esfera do comportamento, né? Que as coisas do espaço privado deveriam ser relegadas às nossas particularidades e as coisas do espaço público para coisas pertinentes ao que é importante, é relevante, só que isso se diluiu numa única esfera, que é a esfera social, onde a gente usa esse espaço para ego e vaidade. Então, ela está em andamento e deixa eu verificar aqui o que a gente pode colocar mais. Aí, o que eu pretendo investigar, então, depois, no segundo capítulo, esse é o primeiro capítulo, então, da minha dissertação, é investigar o que a Arendt entende como a vitória do Homo Labanus, ou seja, me aprofundar um pouco mais, né, em todos os aspectos da vida ativa, analisar a crítica que ela faz ao Marx, que é importante para a gente entender o que ela vê, o que ela percebe por era moderna, né? Identificar essa relação entre o homem e máquina e compreender a sociedade de massa e as relações entre consumismo e tempo livre, né? O porquê a sociedade de massas utiliza esse tempo livre apenas como consumismo. E é interessante também saber a motivação que ela escreve essa obra, que é a questão da grande preocupação dos sistemas totalitários que se inserem na sociedade por essa falta do interesse pela vida política, né? Por essa falta de interesse do homem trabalhador pela vida política, esses sistemas totalitários se inserem com facilidade, porque as pessoas são facilmente manipuladas, né? E no terceiro capítulo,
eu pretendo, né, fazer essa distinção de uma forma mais clara de esfera pública e privada e apresentar o que ela entende por política e, finalmente, a ação como possibilidade de liberdade, tendo em vista o espaço público como espaço de aparição e exposição das ideias, e assim tornando a biografia do seu autor. Bom, o que eu tinha para explanar sobre... Tem muitas coisas que eu poderia falar, mas o nosso espaço, nosso tempo é curto. Você tem tempo ainda. Se quiser falar, fazer uma conclusão um pouco melhor, você tem 5 minutos. Bom, basicamente aqui a problemática da ação, né? Existem alguns paradoxos que eu estou tentando dissolver, né? Porque ali no final ela coloca que o animal laborans, ele tem a possibilidade de agir, mesmo dentro dessa alienação e tudo mais, a partir do momento que ele, a cada novo nascimento, ela coloca como uma possibilidade de agir. Então, a partir do momento que um ser surge no mundo, ele está tendo a possibilidade de começar algo novo e, basicamente, fazer com que ele esteja agindo. E, atrás disso também fica a questão de que esses filhos, eles contam a sua história, né? Eles deixam uma biografia atrás de si através dos seus frutos. E o Homo faber, para ela, também tem a possibilidade de agir a partir do momento que ele deixa a sua obra criada na sua mente, né? A partir do momento que ele cria algo, essa ideia, ela por exemplo, a ideia de uma cadeira, né? Ela foi criada por alguém. E esse alguém repassou essa ideia, que foi sendo o protótipo da cadeira, né? Então, a gente já pode atribuir isso a um engenheiro que cria uma obra, né? Então, ela diz que a partir do momento que tu está criando algo novo, você está tendo a possibilidade de agir também, né? Então, ela diz que mesmo esses dois elementos, esses dois sujeitos, não sei se a gente pode dizer assim, eles têm a possibilidade de agir através dessas formas, né? E a questão da biografia também, né? Que é essa ideia dela. Deixa eu só concluir aqui. Tem um trechinho aqui que eu coloquei como conclusão. Aqui. As três atividades, ora separadas, ora relacionadas por Hannah Arendt, estão intrinsecamente ligadas. Ao animal laborans está o papel da valorização da vida. A cada novo nascimento, um novo começo, um novo agir. Ele deixa seu fruto na terra por intermédio de seus filhos. Deixa sua memória para a eternidade. O Homo faber, por meio da reificação e das obras das suas mãos, deixa um mundo de coisas e obras criadas na sua mente que ficam para a posteridade. Ele age quando torna real aquilo que foi criado em sua mente, e isso se torna útil para a vida humana. E aquele que se dedica à ação, atividade política, os políticos, a qual ela considera a excelência humana, pois essa atividade exercida no espaço público entre os homens através de palavras e atos, deixa seu legado para a posteridade e produz histórias. Acho que seria isso. Ó, fiquei até sem fôlego aqui, parecia que eu estava lendo a Hannah Arendt. Você trouxe bem didático mesmo, assim, a forma que eu vi, principalmente o conceito de ação dela, né? O meu objeto na dissertação é ideologia, em Hannah Arendt, né? Ela tem uma frase que ela fala que, inclusive eu coloco lá também, no capítulo 1, que o grande problema da ideologia é que ela interfere no princípio da ação. Exatamente. O assunto ideologia eu tenho dominado um pouco na medida que eu vou, mas quando ela fala que ele interfere no princípio da ação, você poderia desenvolver um pouco para mim o que seria esse princípio da ação que o pensamento ideológico
interfere, porque como você mesmo citou, como todas essas questões do tempo por consumo abre espaço para os regimes totalitários, né? Esses regimes totalitários, eles são baseados em ideologias partidárias, né? Você poderia falar para mim um pouco dessa interferência da ideologia no princípio da ação do ser humano? Bom, basicamente, como que ela veria isso? A ideologia, a partir do momento que tu é um ser alienado, que você não pensa na coisa pública ou não tem interesse pela coisa pública, ela diz que as pessoas são facilmente manipuladas, são facilmente... Ela coloca um termo que eu acho interessante, que são seres atomizados, que embora eles pareçam partículas individuais, todos se comportam na mesma direção. Então, a partir do momento que uma ideologia ela é inserida numa sociedade, a partir de crê, e isso começa a ser disseminado em veículos de massa, todos começam a se comportar da mesma maneira. Porque pensar por si mesmo é cansativo. Então, vamos pensar que começa todo mundo está indo, é o espírito de manada, digamos assim. Todo mundo está indo naquela direção, eu vou também. Vamos pensar em pesquisa de Ibope, por exemplo, que eu sou totalmente contra. Porque, vou votar no cara porque o cara está ganhando, senão eu vou desperdiçar o meu voto. Mas ele não está pensando se aquela pessoa é certa, não vai pesquisar. Não, eu vou votar porque está ganhando, então o cara é bom. Então, é mais ou menos isso. É esse espírito de manada que a Hannah Arendt diz que a partir do momento que tu está alienado, que tu não pensa por si mesmo, que tu não tem interesse pela vida pública, tu vai ser condicionado a agir daquela forma. É o comportamentalismo que ela utiliza. Nossa, maravilha, Janice. Muito bem, respondeu, assim, eu adorei. Eu perguntei, igual eu falei, é o meu objeto, só que muitas vezes, principalmente nessa pandemia, a gente está muito sozinho, aí às vezes a gente fica pensando nessas possibilidades, né? Onde estaria esse, né, princípio da ação? E você verbalizou muita coisa aí que eu tinha pensado algumas, mas outras não, tá? Então, de forma que eu agradeço, tá? É uma pergunta que eu não perguntei para te testar, não, tá? Para saber se você sabe ou se não. Eu perguntei para mim suplementar, né, meu raciocínio em cima do assunto. E muito bom mesmo. Ainda bem que eu tenho a gravação aqui. Eu vou ter que rever de novo sua fala depois. Obrigada. Alguém mais tem alguma questão? Por isso que é importante esse espaço de troca, né, professor Robson? Que a gente, às vezes, no isolamento, as nossas ideias, às vezes a gente precisa verbalizar e às vezes também escutar, né? Isso, fica limitado também, porque às vezes você tem uma noção, aí você chega e vê uma pessoa que está estudando aquilo ali também, e ela consegue fazer você ir além, né? Então, parece que são duas cabeças ou três pensando, né? Se junta mais pessoas. Vamos ver que aí a Larissa também pode vir, chegar e colocar a visão dela. Eu acho que isso tudo tem mesmo a contribuir aí para as nossas pesquisas. Vamos criar um grupo de estudos, então. Vamos. Eu participei, ontem eu fui coordenador também da sessão 3, e a sessão 3, se vocês olharem lá, eram estudos de Hannah Arendt, mas relacionado a temas afro-brasileiros, digamos assim, né? A energia lá foi tão boa, né, entre a gente, que a gente combinou de estar fazendo um grupo de pesquisa, né, em Hannah Arendt, mas voltado para aquelas questões ontem que foi tratada, questões sobre o IFA, questão sobre a mulher negra, a presença da mulher negra, a questão também a questão do próprio negro no Brasil, na visão de Hannah Arendt, me fugiu o nome aqui dele agora, até peço, o Oswaldo, né, lá de São Paulo, ele até publicou um livro, né, nesse viés, e foi muito bom mesmo. Vamos sim, a gente aqui eu tenho o contato de vocês todos aqui,
Vamos manter contato aí para frente. Eu espero ver vocês aqui na UEL, quando for presencial, né? Acredito que ano que vem a gente deva fazer presencial. E aí, para a gente tomar um café expresso junto aí, tá tomando um chimarrão, podendo conversar ao vivo, né? Não só nessa questão remota. Saudade do encontro presencial. Todos nós, né? Saudade de ver pessoas, tomar um cafezinho, ir ali, vai na sala, sai. Aqui não tem jeito, aqui a gente fica só mesmo na frente do computador, essa alienação virtual, né? Tem que fazer assim, entre aspas. Então tá, gente, como então não há nenhuma questão, né, eu declaro a nossa sessão 10 por encerrada. Eu agradeço a todos vocês, a Larissa, a Janice, Gabriela, Fabrícia, Fabiola Dornelles, que nos acompanhou, e aos demais também que nos acompanharam. Agradeço em nome do Ciclo Hannah Arendt, da UEL, e também já deixo aqui o convite para que vocês possam estar sempre em contato com a gente, né? Meu e-mail está aí, fique à vontade, tem meu telefone, se quiser adicionar no WhatsApp, tá? Então, né, já está agradecido, eu vou declarar aqui a nossa sessão como encerrada, vou parar a gravação